Irmãos, Salmo 23, versículo 1. Aqui. O Senhor é meu pastor e... O Senhor é meu pastor e... Você crê, irmão, que Deus pode falar coisas novas, até mesmo naquilo que você já sabe de cor? Esse é um dos poucos versículos que sempre a igreja repete. Sempre. Eu começo e a igreja termina. Mas eu descobri algo interessante. A primeira coisa que eu descobri nesse texto é que tem alguma coisa errada, irmão. Como assim, Eduardo? Vai começar a heresia? Não, deixa eu te explicar. Eu tenho o Senhor como meu pastor desde a minha infância. Nasci em berço cristão. Quantos aqui nasceram em berço cristão? Levanta a mão. Eu não só nasci em berço cristão, como eu sou a sexta geração de evangélico na minha família. Ou seja, o tataravô do meu pai nasceu cristão, o bisavô nasceu cristão, o avô nasceu na igreja, o meu pai nasceu na igreja, o meu avô nasceu na igreja, o meu pai nasceu na igreja, eu nasci na igreja, meus filhos agora, eu tenho o Pedro de 3 anos, sou casado com a Rebeca, uma mulher maravilhosa. Tenho o Pedro de 3 anos, a Selena de 1 ano e minha esposa está grávida do José de 4 meses, irmão. Eita glória! Eu tô naquele negócio de Abraão, mesmo, povoar a terra. Então, e desde a minha infância eu tenho o Senhor como meu pastor. Mas não sei se vocês concordam comigo. Eu mesmo tendo o Senhor como meu pastor, me faltaram algumas coisas. E muita gente tem o Senhor como pastor e sentiu falta de muitas coisas durante o percurso da vida. Mas tem alguma coisa errada, porque a Bíblia está falando que se o Senhor é o seu pastor, de nada você terá falta. Espera aí, então vamos analisar esse texto. Eu conheço gente que tem o Senhor como pastor, mas em algum determinado momento sentiu falta de um pai, sentiu falta de uma mãe, sentiu falta de um abraço, sentiu falta de carinho, sentiu falta de alimento, passou necessidade, passou fome. Eu conheço muitas pessoas que têm o Senhor como pastor e sentiu falta de muitas coisas durante a sua vida. E aí foi quando eu comecei a estudar esse texto e comecei a descobrir que, na verdade, esse texto, existe uma palavra no hebraico, no original, que é a palavra ló, que ela foi traduzida para o português como não. Mas existem outras traduções para essa palavra. E uma dessas palavras é a palavra nada. Então, a palavra ló, ela pode significar nada ou pode significar não. E aí algumas traduções mais atuais da Bíblia, mais recentes, já corrigiram isso na Bíblia. Vai trazer essa tradução como: o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Eduardo, mas o que mudou? Mudou tudo. Porque esse texto vai falar assim, ó, gente, calma que eu vou chegar no momento. Eu sei que vocês estão me olhando com a cara estranha, mas pode ficar tranquilo que vai dar certo. A Bíblia vai falar que o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Porque a garantia desse texto não é eu tenho o Senhor como pastor, automaticamente eu tenho todas as outras coisas, ou de nada mais me faltarei. Não é esse o entendimento desse texto e o sentido desse texto. O sentido é: eu tenho o Senhor como meu pastor, o Senhor é o meu pastor e Ele não me faltará. Está fazendo sentido? Tem algumas palavras, por exemplo, a palavra saudade, ela só existe em português, não existe em mais nenhuma outra língua. Se eu for procurar uma palavra mais próxima no inglês ou em qualquer outra língua, vai vir a palavra o quê? Miss you. E quando a gente fala miss you, a gente sabe que não é saudade, é eu sinto a sua falta, mas é a palavra mais próxima. E foi a mesma coisa usada nesse texto. Então a Bíblia vai falar: o Senhor é meu pastor
e nada me faltará. Na verdade, a melhor tradução seria: o Senhor é meu pastor e Ele não me faltará. O sentido desse texto é que a presença do pastor seria suficiente para te suprir de qualquer outra falta. Até no continuar desse texto vai falar: o Senhor é o meu pastor e dele e de nada mais eu terei falta. Eu posso andar no meio do vale da sombra e da morte, mas a minha garantia é que o Senhor estará junto comigo. Então essa é a maior garantia que nós podemos ter, é a presença do pastor junto comigo, independente da dificuldade que eu esteja passando. A Bíblia vai falar, olha só o que diz Marcos capítulo 8, versículo 1. Naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo eles o que comer, chamou Jesus os discípulos e lhe disse: tenho compaixão dessa gente, porque há 3 dias permanecem comigo e não têm eles o que comer. Estavam junto com o pastor, mas há 3 dias estavam sem comer. Quantos aqui já passou 3 dias sem comer? 3 dias sem botar nada na boca? Ninguém. Irmãos, há 3 dias eles estavam sem comer e estavam junto com o pastor. Se tem uma coisa que eu tenho certeza, é que eles estavam com fome. Faltou comida, mas eles tinham o Senhor como pastor. Essa é a garantia desse texto, irmão. E sabe o que é o mais interessante desse texto? Em nenhum momento a Bíblia vai falar que alguém pediu por comida, porque eles tinham o Senhor, tinham a presença do pastor junto com eles. É isso que a gente precisa entender, que a falta pode até acontecer, a escassez pode até acontecer, mas a presença do pastor, ela não falta, independente da situação que você esteja vivendo. E sabe o que me deixa mais intrigado? É que Jesus poderia fazer esse milagre que está prestes a acontecer, e que a maioria de vocês já conhece, o milagre da multiplicação. Esse na verdade é o segundo, que algumas pessoas nem sabem, existiram 2 multiplicações, mas essa aqui está na segunda vez. Irmãos, e Jesus poderia ou não poderia fazer esse milagre no primeiro dia? Por questão de capacidade, ele poderia. Ele poderia ou não poderia fazer no segundo dia, pela manhã? Todo mundo acordou com fome, segundo dia, pela manhã, poderia fazer. Mas ele não fez. Ele poderia ou não poderia fazer no segundo dia à noite? Poxa, o pessoal já passou 2 dias, agora vai dormir com fome. Não, vou fazer um milagre agora. Não fez. E eu fiquei me perguntando, eu falei assim: Jesus, por que não aconteceu esse milagre nem no primeiro, nem no segundo dia? E sabe o que Deus me respondeu, irmão? Existem alguns milagres que só acontecem para quem permanece. Existem alguns milagres que só acontecem para quem não arreda o pé. Existem alguns milagres que só acontecem para aqueles que perseveram. Tem gente que foi por curiosidade. E quem foi por curiosidade não aguenta 3 dias, não aguenta o processo. Tem gente que entra aqui só para ver o que está acontecendo, não suporta o processo. Eu quero dizer para você que aqueles que foram embora no primeiro dia, perderam o milagre que ficou para a história. Perderam o extraordinário que ficou para sempre marcado na história. Aqueles que foram embora e não aguentaram o segundo dia, foram embora também. Mas aqueles que perseveraram até o 3º dia, viveram o extraordinário. Existem bênçãos reservadas para nós após o 3º dia. Existem bênçãos reservadas para nós, para aqueles que perseveram, para aqueles que continuam, para aqueles que não abandonam. Tem gente que no momento da dificuldade vai embora. Tem gente que no momento da aflição vai embora. Tem gente que no momento mais difícil vai embora. Mas existe uma bênção especial para aqueles que perseveram.
Depois de toda dificuldade, tem uma grande bênção reservada. Então, você a partir de hoje começou a viver tempos difíceis, começa a se alegrar, porque existe uma bênção grande em sua direção. Você só não pode uma coisa: ir embora no meio do processo. Não desista no meio do processo, não pare no meio do processo. O texto continua, Marcos 8:4. Os discípulos perguntaram: como vamos encontrar neste lugar deserto comida que dê para toda essa gente? Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. 7, responderam ele. Irmãos, na primeira pergunta, na primeira multiplicação, Jesus pergunta, os discípulos chegam e falam: a multidão está com fome. Aí Jesus vai lá e fala assim: dá a eles o de comer. Só que sabe o que acontece? Os discípulos olham para Jesus e falam assim: Jesus, nós não temos dinheiro. Mas a orientação de Jesus é: dê a eles o que comer. E a resposta deles: nós não temos dinheiro. É como se Jesus respondesse: não foi isso que eu perguntei. Eu falei: dê a eles o de comer. Mas nós não temos dinheiro, Jesus, é no meio do deserto. E nessa segunda aqui, eles falam: estamos no meio do deserto, não tem nem aonde comprar. Mesmo se tiver dinheiro, não tem aonde comprar. Muitas vezes na nossa vida, e é isso que nós precisamos aprender com essa parte específica do texto, muitas das vezes na nossa vida, nós estamos olhando para a nossa realidade. O culto aqui é chamado de culto fé. E a fé é a certeza das coisas que se esperam e não daquelas que nós estamos vendo. Porque ter certeza daquilo que você está vendo, qualquer pessoa faz. Poxa, eu tenho certeza que eu consigo voltar para casa. Aqui, ó. Tenho o carro, tenho o dinheiro, tá tudo certo, abasteço, pego o carro e volto para casa. Agora, você começar a trabalhar a sua fé em cima daquilo que você não vê, isso é fé. É você começar a profetizar para que você possa ver lá na frente. Irmãos, e naquele instante, Jesus falou: dá a eles o de comer. E eles falaram: nós não temos dinheiro. Os discípulos estavam olhando para aquilo que faltava, para aquilo que era a realidade. Jesus já estavam vendo aquilo que iria acontecer. Porque a Bíblia vai falar que Jesus levanta para o céu, reparte e entrega na mão dos discípulos para que eles pudessem entregar à multidão. Ou seja, então Jesus já estava falando algo que iria acontecer. Jesus não entregou na mão de qualquer pessoa. Jesus entregou na mão dos discípulos. E é por isso que Jesus, antes mesmo de acontecer, falou: dê a eles o de comer. Jesus não falou para ele fazer milagre. Jesus não falou para eles fazer o extraordinário. Porque naquele momento, estava nas mãos de Jesus fazer o extraordinário. Mas entregar os pães é papel nosso, irmão. Jesus até faz o extraordinário, mas nós precisamos entender que é sobre nós que existe o poder de entregar. A Bíblia, lá em... deixa eu ver aqui. 1 Coríntios 4 fala assim que nós somos despenseiros da glória de Deus. Ou seja, então Deus tem todo o poder, mas Ele entrega para nós, para que nós possamos distribuir, para que nós possamos entregar. O poder do milagre não está sobre as minhas mãos, não está sobre as minhas palavras, está sobre Ele, mas está sim sobre a minha vida, sobre as minhas mãos, o poder de entregar o milagre. Existem pessoas que Deus quer realizar o milagre, que estão do seu lado, que estão próximos de você, que está a um toque, uma palavra liberada, que Deus liberou, mas você precisa entregar. Tem pessoas que já estão curadas, já foi determinado a cura, e que Deus colocou na tua boca, para você liberar isso, para que ela pudesse receber. Você crê nisso, irmão?
Às vezes nós estamos sentados do lado da nossa bênção, do lado da pessoa que está pronta para poder receber e você pronta para poder liberar. E às vezes nós nos apequenamos, nós ficamos quietinhos no nosso canto, sozinho, não comunicamos, não falamos. E com isso nós perdemos talvez a maior bênção da nossa vida, é poder ser boca de Deus para a vida de outra pessoa, ser agente de transformação na vida de outra pessoa. E sabe o que é o melhor? Tem gente precisando mudar de vida, ser salvo, transformado, viver outro caminho. Hoje eu recebi uma notícia muito triste. Um funcionário da nossa empresa há muitos anos, trabalhou muitos anos e já tem também muitos anos que saiu, foi achado morto dentro de um carro, escravo da bebida. E trabalhou junto com a gente. Enquanto trabalhava, eu lembro que meu pai, gente, mas brigava tanto com esse homem, e ameaçava demitir, e falava, fulano, melhora, fulano, larga essa bebida, e falava. Se em algum momento ele tivesse escutado, talvez tudo seria diferente. Então nosso papel é abrir a nossa boca e sermos bocas de Deus para as outras pessoas. Marcos 8:6 ordenou ao povo que se assentasse no chão e, tomando os 7 pães, partiu, após ter dado graças, e deu aos seus discípulos para que estes os distribuíssem, repartindo entre o povo. Primeira coisa que eu aprendo, primeira coisa que Jesus fez, colocou todo mundo sentado no chão. Primeiro vocês assentam. Já viu a confusão que é povo com fome, gente? Já viu? Aqueles segundos antes de liberar comida ali, aquela agonia, aquela ansiedade que vai gerando no povo. E se você fizer uma oração mais longa do que 15 segundos, você está enrolado. É ou não é, irmão? Mas Jesus queria fazer um milagre, queria transformar a realidade, queria fazer algo extraordinário. E a primeira coisa que ele faz é, olha, assenta. É como se Jesus falasse, olha, acalma-te, calma, vai acontecer, mas não é por conta da tua ansiedade, não é porque você não aguenta mais, não é porque você está ansioso que as coisas vão acontecer. Isso não muda absolutamente nada. O que muda as coisas na nossa vida é uma palavra dele. Então não adianta a gente viver ansioso por coisa alguma. Tudo acontece do jeito dele, da forma dele. Se precisar fazer um milagre, ele faz. Se precisar de enviar alguém, ele envia. Se precisar que aconteça do dia para a noite, acontece. Se precisar ser um processo, vai ser um processo. A única coisa que a gente precisa é obedecer o mandamento. Aquieta. Então, a primeira coisa que Jesus faz, bota todo mundo sentado. Depois ele levanta para o céu, agradece, reparte, entrega nas mãos dos discípulos, e os discípulos começam a entregar para o povo. Outra coisa que eu aprendo, já falei aqui com vocês, Jesus não entrega na mão de qualquer pessoa. Ele entrega na mão daqueles que sabem que vão continuar a fazer aquilo que ele estava fazendo. Jesus entrega na mão dos discípulos. Irmãos, tem coisa que você deixa de receber porque você quer guardar. E Jesus não mandou você guardar. Aquilo que ele colocou na sua mão, para que você possa continuar aquilo que ele está fazendo. Tem coisas extraordinárias, maiores ainda, tem porções ainda maiores, mas primeiro você precisa entregar. Primeiro você entrega, depois o milagre acontece. É sempre assim. E às vezes a gente deixa de entregar, sabe por quê? Porque é pouco demais.
não dá nem para mim. Alguns estudiosos vão falar que o garotinho da primeira multiplicação era um vendedor do deserto. Já viu? Quando sempre que juntam uma grande multidão, sempre tem lá no Brasil pelo menos, né? Aqui também acredito que é da mesma forma. Tem o picolezeiro, tem o pipoqueiro, tem o cara dos churros, tem tudo que você pensar lá. E diz que naquela época era exatamente da mesma forma. Então, onde Jesus passava, juntava uma grande multidão e ia sempre alguns comerciantes para poder vender. E alguns estudiosos vão falar que aquele primeiro menininho da primeira multiplicação, dos 5 pães e 2 peixes, era um comerciante. E se isso for verdade, deixa esse texto ainda mais fantástico. Porque Jesus pega 5 pães e 2 peixes e devolve 12 cestos cheios de pedaços de pães para aquela criança. Ele distribui e todo mundo sai farto. A Bíblia vai falar que todos saíram fartos. Já foi em festa de pobre, irmão? Isso que é sair farto. Você vai em restaurante de rico, é o quê? Uma porçãozinha, esfregadinha no prato e pronto, é isso. É ou não é? Agora pobre, é bom demais. É cachorro quente até não aguentar mais. E depois tem salgadinho, e depois tem não sei o quê. E American Cola, e Pepsi Cola, e tudo quanto é cola que existe. Saiu farto. A multidão não aguentava mais. E ainda tinha 12 cestos cheios. Irmãos, e uma coisa que a gente precisa entender, que Deus pegou aquele pouquinho daquele menino e distribuiu para a multidão. Isso é ensinando para nós que às vezes nós olhamos para a nossa realidade e falamos, se é pouco demais, não vai dar. Mas Deus não está nem aí se é pouco ou se é muito. Deus está aí se você está disponível. Deus não está preocupado com a quantidade. Porque o homem de pequena fé, Deus transformou a vida dele. E a primeira pregação, que foi Pedro, a Bíblia vai falar assim que 3.000 almas se converteram. O homem de pequena fé. O homem de pequena fé, a Bíblia vai falar que aonde ele passava, ia colocando os doentes, para que onde a sombra dele passasse, as pessoas iam sendo curadas. O homem de pequena fé. Porque Deus não está nem aí com quantidade, Deus está aí com disponibilidade. Se você estiver disposto a entregar, se você estiver disposto a viver, se você estiver disposto a buscar mais, Deus tem coisas extraordinárias para que você possa viver. É isso que você precisa entender, irmão. Pelo amor de Deus, Deus tem porções gigantescas para poder nos entregar. E o que vai determinar o quanto nós vamos receber? O seu nível de preparação, o seu nível de busca. Porque a gente foi enganado, irmão. A gente foi enganado a vida inteira, falando frases como Deus não escolhe capacitados, Ele capacita os escolhidos. Já escutou essa frase? Irmão, eu sou capaz até de falar o versículo que está essa frase, sendo que ela nunca teve na Bíblia. Tanta vez que eu já escutei essa frase. Fala, irmão, eu cito até o versículo. Irmão, e não está na Bíblia. E eu arrisco a dizer que essa frase é até antibíblica. Porque como assim, irmão? Deus não usa os capacitados? Como assim Deus escolhe pessoas descapacitadas para a obra dele? Irmãos, Deus sempre escolheu pessoas capacitadas para poder fazer a obra. É lógico que as pessoas não tinham toda a preparação, mas eles eram capacitadas. Lembra de quando Deus precisou derrubar um gigante chamado Golias? Quem que ele chamou? Davizinho, coitadinho? Ou era um garoto que já tinha derrubado urso e já tinha derrubado leão? E se derrubou urso e derrubou leão, irmão, gigante, pode ser o tamanho que for, cai por terra.
Então Davi não foi na roleta russa, não. Vamos lá ver se Deus me ajuda. Ele foi tendo a certeza que ia derrubar. Quando Deus precisou de pessoas, de pescadores para pescar homens, sabe onde que ele foi? Na beira da praia. E chamou pescadores de peixes. Falou, eles vão entender aquilo que eu quero fazer. Eles vão entender a linguagem e tudo aquilo que eu quero implantar. E chamou pescadores, pessoas capacitadas, pessoas que sabiam o que fazer. Quando Deus precisou de alguém para implantar igrejas, sabe quem que ele chamou? Paulo, que por coincidência era fabricante de tendas. Era como se precisasse fazer novas lagoinhas. Aí sabe quem que Deus chama para fazer? Um construtor. O cara sabe tudo sobre parede, sobre som, sobre não sei o que e tal. O cara tem uma empresa de construção. E é isso que a gente precisa entender, irmãos. Deus chamou pessoas capacitadas, e o melhor, todas aquelas pessoas que Deus chamou estavam no meio do trabalho. Às vezes a gente acha, eu vou abandonar o meu trabalho, viver da obra de Deus, viver daquilo que Deus... Irmão, para com isso. Na Bíblia não tem nenhuma passagem que Deus foi lá dentro da casa da pessoa chamar ele para a obra. Todas Deus chamou no trabalho. A Bíblia vai falar assim, que Moisés estava cuidando das ovelhas do seu sogro, a sarça começou a arder e tal, chamou ele dentro do trabalho. Gideão malhando trigo dentro do lagar, escondido no trabalho. Apareceu um anjo e falou, Gideão, tem uma grande obra para você. Davi, levando comida para os seus irmãos, por ordem de seu pai, apareceu Golias no trabalho. Mudou. Eu posso passar citando aqui a noite toda. Todos os grandes homens e mulheres de Deus foram chamadas no trabalho. Quer outra coisa que a gente precisa desmistificar, irmão? A gente aprendeu a vida inteira que Deus não está demorando. Deus está cá. Todo mundo já sabe, né? Essa frase também, irmão, não pode ser verdade. Porque o Deus que criou o mundo perfeito, irmão, através da palavra, você acredita mesmo que Ele precisa caprichar em alguma coisa para a sua vida, irmão? Tudo que Ele faz é perfeito. O perfeito tem como ser caprichado, irmão? Não tem como ser caprichado. É perfeito. Tudo aquilo que Deus faz na nossa vida é perfeito. O tempo dele é perfeito, o jeito dele é perfeito. Tudo é perfeito. Mas a gente, para poder coçar um pouquinho nosso ego, a gente fala que Deus, Ele não está demorando, Ele está caprichando. Irmão, para com isso. Sabe por que você não recebeu ainda? Não é porque Deus está caprichando, irmão. Você não recebeu ainda porque você ainda não está preparado. Deus tem coisas gigantescas para poder fazer na minha e na sua vida, mas Ele entrega de acordo com a nossa capacidade. Lembra da história onde Jesus chama Pedro? Estava no meio do quê? De uma pesca. Uma pesca frustrada. A noite inteira tinha jogado e não tinha pescado nada. Aí diz que Deus resolveu mudar a vida de Pedro. No outro dia de manhã, ele vai para lá e fala assim, Pedro, joga para o outro lado. Ele joga a rede, começa a puxar. A Bíblia vai falar que quando ele começou a puxar, a rede começou a rasgar. Viu aí que Deus não pode abençoar pessoas que não estão preparadas? Não adianta, a rede rasga. Não adianta, sabe o que aconteceu? O barco dele era pequeno. Era tanto peixe que ele começou a colocar dentro do barco. Eu não sei o tamanho do barco, mas uma coisa eu tenho certeza: era pequeno. Era pequeno para o tamanho da bênção que Deus queria dar. Olha só. Aí Pedro vai e começa a colocar dentro do barco. A Bíblia vai falar
que o barco começou a encher tanto que começou a ir a pique, ou seja, a afundar. Aí Pedro descobriu algo que, se você descobrir, irmão, se você tomar a decisão hoje de descobrir também, sua vida muda igual mudou a de Pedro. Porque ele descobriu que tinha uma forma do barco dele não afundar. Sabe o que ele fez? Vem aqui, pessoal, vem aqui. E olha só o que Pedro começou a fazer. Começou a pegar os peixes e colocar no barco das outras pessoas. Tudo aquilo que Deus nos entrega não serve só para encher o seu barco, irmão. Tudo aquilo que Deus faz não é para encher só a tua vida. A Bíblia vai falar que a bênção de Deus, ela é sacudida, recalcada e transbordante. Se é bênção de Deus, não pode só até na boca. Se é bênção de Deus, não pode só até encher. Se é bênção de Deus, tem que transbordar. E o transbordo de Deus, sabe por que transborda, irmão? Porque tem pessoas que vivem daquilo que Deus derramou na sua vida. Tem gente, pastor, que vai receber só porque o Senhor abençoou a tua vida. Só porque abençoou você, Ele vai receber também. Só de chegar perto, vai começar a transbordar e vai começar a encher o barco das outras pessoas. Se é bênção de Deus, necessariamente tem que transbordar. As outras pessoas vão começar a ser abençoadas. Eu quero declarar que os teus filhos colherão das bênçãos que Deus derramou na sua vida. As próximas gerações, o seu bairro, os seus vizinhos, os seus colegas de trabalho, as outras pessoas, as outras empresas, as outras companhias serão abençoadas. Sabe por quê? Porque vai chegar um momento que você vai falar: eu não consigo fazer mais, eu não tenho capacidade de atender essa demanda, mas eu tenho o telefone do meu concorrente. Liga para ele poder te atender e você não ficar sem serviço. Eu tenho uma fila de atendimento de 2 anos, mas eu tenho o telefone do meu concorrente, e aí as outras pessoas vão começar a ser abençoadas através daquilo que Deus fez na sua vida. Só se você crê, tá, irmão? Se você não crê, tá tudo certo. Irmãos, Deus tem coisas extraordinárias para poder nos entregar, mas vai de acordo com a nossa capacidade. Então Pedro não estava preparado, mas Deus ainda tinha peixes na rede para poder entregar mais. Não foi, irmãos, os peixes que esgotaram, era o barco que não comportava mais. Não foi o azeite da viúva que parou, foram as vasilhas que esgotaram. Deus ainda tinha mais azeite para ser derramado. Tudo depende da nossa capacidade de receber. Os pães e os peixes não acabaram. A Bíblia vai falar que ainda tinha 12 cestos cheios, preparados para uma multidão com fome. Mas a multidão estava saciada e não suportava mais comer. É assim a bênção de Deus, irmão. É assim, a gente precisa entender. E olha só, eu encerro por agora. Marcos 8,14, um pouquinho mais para frente. Os discípulos haviam esquecidos de levar o pão, e só tinha um pão no barco. Lembra que na primeira multiplicação sobraram 12 cestos cheios. Na segunda multiplicação, 7 cestos cheios. E os discípulos, irmãos, só tinham um pão no barco. Sabe o que é isso, irmão? É quando você começa a aprender. E aqueles discípulos entenderam perfeitamente, porque eles já tinham vivido 2 multiplicações, 2 milagres sobrenaturais. Saiu o pão, irmão, da onde não tinha. 5 pães não alimentava nem os discípulos, quanto mais aquela multidão, que a Bíblia vai falar que era 7.000 homens.
fora mulheres e crianças. Vamos colocar aqui mais ou menos 15 mil pessoas. 15 mil pessoas comeram de 5 pães e 2 peixes. E ainda sobraram muitos cestos de pedaços de pães. Mas a Bíblia vai falar assim, que eles deixaram todos esses pães para trás. E só levaram um junto com eles. O que quer dizer isso, Eduardo? Quer dizer que quando a gente aprende a não viver mais das bênçãos de Deus, mas viver colado no Deus da bênção, é isso que acontece na nossa vida. A gente não precisa de guardar bênção junto com a gente. A gente não precisa de ficar acumulando com medo do dia do amanhã. Depois de 2 multiplicações, eles tinham certeza que Deus poderia, Jesus poderia fazer infinitamente mais na vida deles. Que Jesus poderia fazer tudo, suprir em tudo que eles precisassem. Eles só precisavam de uma matéria-prima. Porque lembra do que eu falei? Deus não tem um problema em usar pouco. Deus só precisa de um começo. É aquilo que você tem. Meu talento é pouco, é isso que a igreja precisa, é isso que Jesus precisa. Meu dinheiro é pouco, é isso, é essa semente, é isso que Deus está esperando para poder fazer um milagre na sua vida. Tem muita gente que acha que o pouco é nada, mas o pouco é pouco. E não quer dizer que é nada. O fato de ser pouco é só o que Deus precisa para poder fazer os milagres na nossa vida. Não para de achar que é pouco, para de achar que é nada, para de achar que é insuficiente. Deus tem coisas grandes para poder fazer na nossa vida. Eu ainda tinha algumas coisas aqui para poder falar, mas deixa eu pular para o final. Eu termino agora. Olha só como que esse texto termina. Aliás, como que o texto da pesca maravilhosa termina. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, seguiram Jesus. Lembra do que eu falei lá atrás? O Senhor é meu pastor e Ele não me faltará. A gente tem muitas passagens na Bíblia que vai falar de pessoas que correram atrás dos milagres de Jesus. Teve muitas pessoas que correram atrás dos ensinamentos de Jesus. Teve muitas pessoas que correram atrás daquilo que Jesus podia oferecer. Mas existiam algumas pessoas, como esses discípulos, que deixaram todos os milagres para trás para viver junto com Deus dos milagres e viver diretamente da fonte. Então aqui esse texto, apesar de falar e arrastando eles os barcos sobre a praia, deixaram tudo, depois de pescar toda aquela grande multidão de peixes, encheram todos os barcos, mas eles deixaram tudo para trás, para poder seguir Jesus, para poder ir direto e andar diretamente com Ele. Pedro tinha vivido a noite mais tenebrosa da sua vida, no seu trabalho. Aí naquela amanhecer ele viveu o dia mais magnífico. Mas a Bíblia vai falar que ele deixou tudo para trás. Porque na verdade, Pedro entendeu que o tudo sem Jesus é nada. Que ter tudo, todos aqueles peixes, todas aquelas coisas, mas perder Jesus de vista é nada. Não tem sentido sem a presença do pastor. Não tem sentido. E aí sabe o que Jesus fez? Que Jesus, no meio da multiplicação, Jesus disse: dê comida a eles. E eles falam: Jesus, nós não temos dinheiro. E mesmo se tiver dinheiro, nós não temos comércio. E não sei se o senhor lembra, nós abandonamos tudo lá para trás. Nem rede para pescar nós não temos. Nem tem como pegar peixe para essa multidão. E aí Jesus, sem barco, sem peixe, sem dinheiro, sem comércio, no meio do deserto, pega 5 pães, 2 peixes, levanta para o céu, agradece e alimenta 15 mil pessoas no mínimo.
Talvez aqueles barcos cheios de pedaços de pães, talvez alimentariam 500 pessoas, 400, 600, 700. E aí Jesus, sem nada, alimentou 15.000 pessoas. Sabe o que esse texto aqui está falando, meu irmão? O que Jesus vai fazer na tua vida é para você nunca mais sentir saudade do que você deixou para trás. Aquilo que Ele tem para fazer na tua vida é para você olhar para trás e nunca mais lembrar do que Ele fez lá atrás, porque aquilo que tem para frente é algo sobrenatural. Não existe nada que vai comparar. A baladinha do passado não compara com aquilo que Deus vai fazer no futuro. Aquela alegria que você sentia no passado nem se compara com a alegria do futuro. As bênçãos que Deus tem preparado para frente nem se comparam para aquilo que vai viver para trás. E o melhor, não precisa sentir saudade do passado e nem precisa correr para buscar aquilo que ficou para trás. Pedro, quando Jesus morreu, disse que ele, dentro desses 3 dias, chama os outros discípulos, vão pescar. E de novo, a Bíblia vai falar que eles não pescam nada. De manhã, a Bíblia vai falar assim, que Jesus aparece de novo na praia. Eu imagino até um sorriso no rosto de Jesus. Ô Pedro, você não aprende, né? Do outro lado, Pedro. Diz que ele joga a rede, trava de novo. Naquele momento a alma sai do corpo de Pedro. Diz que ele pula no barco e não aguenta nem remar. Ele pula no barco e vai em direção a Jesus. Muitas pessoas vão falar que Pedro sentiu saudade do velho homem. Pedro voltou porque estava com saudade do velho homem. Mas um dia Deus falou muito forte comigo nesse texto, falando sobre mágoas, falando sobre feridas, falando sobre problemas não tratados na nossa vida. Muitas vezes, já viu alguém que perdeu um ente querido, que mantém as coisinhas de lá no quarto, mantém o guarda-roupa do jeito que ele deixou, mantém o quarto do jeito que ficou, e a pessoa vai guardando aquilo. E a Bíblia vai falar assim, que quando Jesus aparece, eles estavam lá do mesmo jeito, e Jesus faz o milagre do mesmo jeito. E naquele instante, Jesus realiza o milagre, mas a Bíblia vai falar assim, que mesmo sendo tantos peixes, o barco não afundava e a rede não se rompia. Então tudo aquilo que você viveu no passado te fez viver experiências, te fez viver coisas que agora, com a experiência que você tem, você já não comete os mesmos erros novamente. Então era como se Pedro, caraca, eu lembro quando Jesus me chamou. Eu lembro do dia que foi. Eu lembro da forma que foi. E eu quero sentir isso de novo. Como se uma pessoa tivesse perdido um ente querido e entra lá para poder cheirar a roupa de novo, para sentir o perfume, para poder abraçar aquele objeto que a pessoa gostava. Aí era como se Pedro voltasse de novo e falava assim, cara, eu vou voltar lá mais uma vez. Porque teve um dia, e naquela praia, daquele jeito, naquele barco, tudo mudou na minha vida. E naquele momento que ele viu tudo perdido, ele achou um momento de reviver isso de novo. E diferente quando nós perdemos um ente querido, aquele ente não volta mais. Mas a pessoa que Pedro havia perdido era aquele dono da vida. Então mesmo Pedro viu ele sendo colocado no túmulo, ele ressuscitou e apareceu lá, gritou com Pedro, falou para ele jogar do outro lado. E a partir daquele momento, a Bíblia vai falar assim, que a rede não se rasgava, porque aquilo que aconteceu com você no passado tem que servir de experiência. Então é como se Pedro olhasse antes de sair, falou assim, eu lembro no dia que eu estava lá, eu levei uma rede fraca, mas agora não levo mais.
Você que sofreu com igrejas no passado, ei, a partir de hoje há uma nova experiência, e com a sua experiência aqui nessa igreja, tudo começa a mudar na sua vida. Essa é a oportunidade de um recomeço na sua vida. Essa é a oportunidade de você fazer diferente. Essa é a oportunidade de você servir da maneira que você nunca serviu, da maneira de você fazer como você nunca fez. É como se Jesus estivesse chegando mais uma vez na praia e falando: joga para o outro lado. E talvez a sua cabeça, mas rasgou a minha rede, mas o barco quase afundou. Mas eu quero declarar para você que agora a bênção, mesmo sendo muita, a rede não vai suportar. A rede vai suportar e o barco não vai afundar. Existe algo gigantesco para Deus fazer. Existe algo gigantesco para você viver. Mas existe algo que você precisa aprender. Que a sua experiência e tudo aquilo que você viveu serve para que você não possa errar novamente. Existe uma nova chance hoje. Existe um novo tempo a partir de hoje. Deus separou esse tempo para você, amém? Deus separou esse tempo e esse novo momento para que você pudesse viver. E o que Ele vai entregar para você é para que você nunca mais possa sentir saudade, para que você nunca mais queira voltar para onde você saiu. Existem coisas grandiosas. Pedro viveu e foi um dos maiores homens que a Bíblia já contou a história depois de Jesus. Viveu coisas extraordinárias. Tudo através de uma decisão de deixar tudo para trás e viver verdadeiramente algo novo. Que Deus abençoe vocês. Que essa mensagem possa frutificar na tua vida. Que Deus possa continuar cuidando de vocês, cuidando dessa nação, cuidando de cada detalhe, cuidando de quem vocês deixaram para trás, cuidando da sua família, que eu tenho certeza. Lembra do que eu falei aqui no começo? Sempre que Deus fez algo grande nessa terra, primeiro Ele tirou a pessoa do meio da sua parentela, do meio da sua casa.